Graça e paz, irmãos. Sou o pastor Edson Garcia, do Ministério Crescer e do Plano Crescer, e eu quero dar as boas-vindas a esse evento online que nós temos intitulado O Caminho para o Crescimento da Sua Igreja. Hoje nós estamos na classe onde vamos aprender o mapa e as etapas que trazem o crescimento para a sua igreja. Eu te convido a ver esse vídeo de introdução e a ingressar juntos na segunda classe desse evento. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos aqui de volta. A aula de ontem realmente foi emocionante. Nós agradecemos as mensagens que vocês enviaram e que nos permitem saber se estamos ajudando aí centenas de pastores de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. Essa é a nossa intenção. O nosso ministério está nessa direção. Nós somos o Ministério Crescer. Eu sou o pastor Edson Garcia, presidente do nosso ministério, é o pastor Tito Robert. E sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma vez e vamos iniciar hoje com a aula 2, né? Vamos para o mapa exato e os passos que você deve seguir para alcançar o crescimento da sua igreja. O nosso tema é o caminho para o crescimento da sua igreja. Caminho para o crescimento da igreja. Agora, irmãos, nós temos vários pastores, vocês sabem, e se não sabem, que fiquem sabendo. O Ministério Crescer, ele é interdenominacional e ele já tem 20 anos, pelo menos, um pouco mais de 20 anos. Então, há muitos pastores que já estiveram conosco e foram beneficiados e têm sido até hoje pelo crescimento de sua igreja. Agora, o que acontece na vida desses pastores, e eu posso testemunhar também na minha própria vida, né? Na verdade, nós somos encorajados a iniciar um processo de crescimento pessoal, especialmente um processo de mudança que vai acontecer na vida do pastor. Isso é necessário. Então, o processo de crescimento começa com a gente, né? E depois, esse processo de crescimento, ele vai guiar os irmãos da igreja, vai guiar as nossas lideranças para o crescimento também. Sabe que crescimento, ele acontece em várias áreas, né? O crescimento acontece na área de qualidade, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, e dos crentes da nossa igreja, dos líderes da nossa igreja. O crescimento também acontece na área de quantidade. Onde há qualidade, há quantidade, né? E também, obviamente, também vai passar pelo crescimento de algumas estruturas que nós temos para fazer a obra de Deus. Agora, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, e até mesmo mostrando esses pastores, mostrando o testemunho desses irmãos, para que eles sejam honrados e também para que a nossa fé
seja edificada e também para que você se sinta encorajado a iniciar um processo de crescimento na sua igreja, mas especialmente um processo de mudança mesmo, mas não só na sua igreja, mas na sua própria vida pessoal. Eu quero encorajar você a isso e eu gostaria de mostrar para vocês alguns desses testemunhos de alguns pastores amados da América Latina que têm se envolvido no Plano Crescer e tem sido uma bênção para eles e para a vida deles. Esse aqui é o pastor Alejandro Cantoral, mexicano, que bênção, né? O México, eu tenho o México no meu coração realmente. Vivi 2 anos e meio nesse país, trabalhei lá. Eu amo os mexicanos. São almas ganhadas, almas batizadas, líderes respondendo ao chamado e a igreja crescendo. Pastor Alejandro Cantoral, Deus o bendiga, pastor. Deus o abençoe, que bênção. Temos aqui também Élida Fernandes, de Uruguai, nossa querida irmã pastora. Isso funciona, ela está dando seu depoimento, porque é baseado em princípios bíblicos. Muito importante isso, não é? Tudo que nós ministramos é Bíblia, é palavra de Deus. Você pode conferir tudo. Esse é um princípio que nós temos, que nós ministramos, nós não estamos ensinando nada diferente, não estamos reinventando a roda já foi inventada, não precisa mais ser reinventada. Nós não estamos ensinando um processo que não seja bíblico. O que nós estamos mostrando é exatamente o que Jesus fez. Aqui está o nosso querido pastor Heriberto Vega, de Puerto Rico, essa terra linda. Ele, o processo de crescimento, né? Ele ajuda-nos a focar no trabalho da igreja. Esse é o testemunho do nosso amado pastor Heriberto. Aqui está o pastor Herbert Galito, da nossa querida Argentina, os irmãos argentinos. Crescemos 60% em atendimento. Que bênção, Deus abençoe a Argentina, que possa crescer muito mais, não é? Aqui temos o pastor Victor Zelaya, de Honduras. 60 novas pessoas a nível de congregação. Que bênção! Em um espaço de tempo bem curto, um número bem legal de pessoas sendo agregadas à igreja. Então, nós avançamos aí, depois desses testemunhos, que os irmãos, os pastores deram, nós vamos recapitular um pouquinho aquilo que nós mostramos para os irmãos no nosso primeiro seminário. Nós mostramos para os irmãos que o que nós temos, o que a Bíblia nos apresenta, o que Jesus nos apresenta, são 5 etapas que nós precisamos implementar na igreja para que haja o crescimento, não é? Nós temos recebido aí algumas perguntas, né? E ao longo desse segundo seminário, vamos tentar responder essas perguntas, né? É, as pessoas perguntam, mas como é que eu posso aplicar esses 5 processos na minha igreja? Os pastores perguntam, como é que eu posso aplicar esses 5 processos na minha igreja? A resposta é muito simples. A implementação, ela é simples se você tiver um método, se você tiver um mapa, não é, de implementação, um mapa que mostra qual é o método, como fazer. É um processo muito simples. Esse mapa, ele mostra para você como avançar, como fazer, quais são as coisas que devem chegar primeiro, ou que nós devemos fazer primeiro, o que nós devemos implementar primeiro, né? Por exemplo, aqui você tem agora no quadro que eu estou te mostrando, você tem aqui um mapa. É um mapa muito simples. Olha, esse aqui é o mapa do tesouro, né? Para nós, pastores, o maior tesouro que nós podemos ter. Aliás, Jesus falou isso: onde estiver o teu tesouro,
aí está o teu coração. Nosso coração está no reino de Deus. Então, quando vemos o reino de Deus crescendo, a nossa igreja crescendo, e quando vemos até a igreja dos nossos amados pastores, irmãos, amigos crescendo, isso nos alegra. Então, aqui está o mapa. Primeira coisa, aqui na sua esquerda, tem um baú aqui, você vê um baú. Esse baú, essa figura, para que serve o baú? Para guardar valores, antigamente, né? Antigamente as pessoas usavam baú para guardar os valores, joias, coisas de valor. Então, no reino de Deus, o que nós mais temos de valor? Jesus respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Esses são os valores que nós ensinamos, esses são os primeiros ensinamentos que nós ministramos e que Jesus ministrou. Esse aqui é o mapa de Jesus, isso aqui não é mapa nosso. Como disse, já nós não estamos criando nada, nem inventando nada da nossa cabeça. Nós estamos nos debruçando na palavra de Deus. Então, qual é a primeira etapa que nós precisamos ter nos crentes da nossa igreja, na liderança, para que eles possam realmente entender qual é o propósito de Deus, entender todos esses 5 passos que nós ministramos. Entender que Deus, o nosso relacionamento com Deus é baseado pelo amor. Então, como nós amamos a Deus, nós nos debruçamos na palavra de Deus para receber a voz de Deus na nossa vida. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós nos debruçamos da palavra. Ao mesmo tempo, o Senhor move o nosso coração para nós amarmos as pessoas. Eu costumo ministrar que quando nós queremos entrar no reino de Deus, o reino de Deus nos mostra 2 direções. Qual é a primeira? A primeira direção é até Deus. Qual é a segunda? A segunda direção é até as pessoas. Isso acontece com todos os homens de Deus. Olha quando Deus chama Abraão para fazer aliança com ele. Ele fala para Abraão o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão, ela passaria também por uma aliança que Abraão teria que fazer com as pessoas. Agora, obviamente, essa aliança com as pessoas, ela tem níveis. E o nível, qual que era o nível que Deus estava apresentando para ele ali? Abençoar todas as famílias da terra. Ora, nós sabemos muito bem que essa bênção só pode chegar através de Jesus. É aí que está a chave, né? Então, o nosso primeiro 3 meses de ensinamento, e que você também, pastor, vai ministrar para os seus líderes e para a sua igreja, é exatamente isso: amar as pessoas. Se você não tiver crentes na sua igreja que amam o perdido, que ama as pessoas que estão sem Jesus, que ama as pessoas que estão em países distantes e não têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, essas pessoas não vão realmente compartilhar Cristo com ninguém. Porque a base do compartilhar, a base do evangelho é o quê? É o amor. Pois a palavra de Deus mesmo diz: Deus amou. Então, como ele amou o mundo, como ele amou as pessoas, ele enviou o seu único filho, fez dele um missionário, o Senhor Jesus, nosso Deus, bendito seja o seu nome. Então, essa questão, aí você pode falar para mim: "Ô, pastor, isso aí eu já sei faz tempo, desde quando eu era criança pequena, né, lá, desde que eu era criança pequena, eu sei disso, eu também sei, eu cresci numa igreja. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço igreja. Eu corria debaixo dos bancos da minha igreja, quando eu era criança. Entendeu? A grande questão é: nós praticamos isso? Esse é o X da questão. Esse amor que nós temos, ele é um amor prático, realmente? Nós praticamos esse amor a Deus e às pessoas? Né? Essa é a questão. É aí que nós tocamos. Como é que nós estamos praticando isso? Tá entendendo? Segunda coisa muito importante, obviamente, aqui fazendo uma recapitulação, é o fazer discípulos e que eles sejam batizados e vivam os valores de Deus. Então, como nós amamos a Deus, nós entendemos a palavra que o Senhor disse, que nós deveríamos fazer discípulo. E como nós amamos a Deus, nós queremos obedecer a Deus, então nós saímos para fazer discípulos. Nós não ficamos esperando as pessoas irem lá ouvir a nossa pregação lá dentro de 4 paredes, até porque ninguém mais está querendo ouvir isso, né? Ninguém mais está querendo, quase ninguém mais
principalmente depois da pandemia, né? As pessoas falam para mim, pastor, se eu convido meus amigos, eles não querem vir na igreja. Pois é, as pessoas não querem ir mesmo, sabe por quê? É muito fácil de entender. Eles já têm religião, meus irmãos. E eles gostam da religião deles. Mesmo que a religião deles seja algo que eles não fazem quase nada. Mas cada um tem a sua religião. Então, Jesus nos diz que nós devemos sair para fazer discípulos. Essa é a segunda coisa que nós ensinamos no nosso trilho. Jesus fazia isso. Jesus só fazia isso, né? Jesus só fazia isso, ok? E terceira coisa, então, ganhe novas pessoas para Cristo todas as semanas. Esse é o terceiro passo. Se você tiver pessoas, evangelismo, todas as semanas, gente que são seus discípulos, que você tem na sua igreja, saindo junto com você, você na frente, o pastor como modelo, para ganhar todos discípulos todas as semanas, evangelizando todas as semanas, o que vai acontecer? Você vai ter gente para batizar todo mês. Né? 3 meses você pode fazer um batismo, né? E aí você vai ter essas pessoas entrando como novos discípulos. Agora, o que vai acontecer, e esse é o quarto passo? Quando essas pessoas vão se achegando, o nosso, em um primeiro momento, nós não, nem levamos essas pessoas para o nosso prédio. Nós começamos o discipulado na casa dessas pessoas. Era isso que Jesus fazia. Jesus não levava ninguém para prédio nenhum. Ele ia e começava na casa das pessoas. E veja a declaração que Jesus deu na casa de Zaqueu, né? Hoje veio salvação a esta casa. Que interessante. Jesus não falou hoje veio salvação para Zaqueu. Ele falou que veio salvação para a casa de Zaqueu. Obviamente não estava se referindo a um prédio. Ele estava se referindo ao oikos, aquelas pessoas que viviam ali com Zaqueu. Essa é a intenção do Senhor. Então, quando nós saímos, começamos a evangelizar, começamos a compartilhar, falar de Jesus, dar o nosso testemunho, mostrar como foi que Jesus nos salvou, nós vamos ter conversões. Imediatamente, começamos ali a formar um pequeno grupo de estudo bíblico, um pequeno grupo ali de oração junto, e de estarmos junto com aquelas pessoas, não é? Formamos ali, então, o que Jesus falou? Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Obviamente que essas pessoas depois irão para a celebração, para o culto de celebração. Naturalmente elas irão, né? Mas a primeira preocupação nossa já é ensinar os primeiros passos ali no grupo pequeno, que você pode chamar de grupo de crescimento, que você pode chamar de grupo de multiplicação, você pode chamar como quiser. Não importa o nome. O importante não é o nome. O importante é o princípio. O importante é o que nós estamos fazendo ali. O que nós estamos fazendo ali? Ganhando pessoas para Cristo. E o mais importante disso, veja, pastores, nós, quando ganhamos um novo convertido, na forma, e veja que eu falei forma antiga que nós tínhamos na igreja, lembra? Quando a gente, para abrir uma igreja, comprava 50 cadeiras, e aí alugava um salão e começava a igreja? Era assim que a gente fazia antigamente. Hoje nós não fazemos mais assim. Hoje nós fazemos isso, nós começamos na casa. Então, quando há uma necessidade de ter um local para reunião, já o grupo é grande, 50 pessoas. Por quê? Porque quando nós começamos ali na casa com grupos, pequenos grupos, grupos de multiplicação, células, como você achar melhor chamar. E o quinto passo, o que que é? Ensinamos que essas pessoas, ensinamos para a nossa igreja que o Senhor nos chamou para nós evangelizarmos até aos confins da terra, fazer missões. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos quando ele ficou, depois que ele ressuscitou, né? Essa foi a última palavra que Jesus deu, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa é a nossa missão. Essa foi o objetivo do Senhor Jesus. Nós podemos, então, ensinar e devemos ensinar isso para a nossa igreja. Por quê? Porque esse é o objetivo do Senhor, esse é o propósito de Deus.
até aos confins da terra, até o último, como dizem nossos irmãos argentinos, até o último da terra, até a última pessoa, né? Agora, obviamente, nem todos têm chamado para fazer missões, não no sentido de ir, todos nós temos o chamado para missões, mas não para ir. Então, nós vamos ter um grupo de irmãos, de obreiros que são vocacionados para ir até aos povos não alcançados, para ir até os países mais distantes. Se você não tem o chamado, é um pastor, não tem o chamado para ir, mas você tem o chamado para fazer missões. Como? Primeiro lugar, orando por essas pessoas, por esses países. Segundo lugar, enviando através das suas ofertas, doando, fazendo, mantendo esses obreiros nesses países, ajudando, enviando sustento, né? E em terceiro lugar, enviando obreiros da sua igreja, enviando missionários. Então, orar, ofertar, ir, não é? Nós ensinamos e aquilo que Jesus ensinou. Então, são esses os 5 passos, esse é o nosso trilho de crescimento, são 5 etapas para o crescimento. Olha, irmãos, que quando nós começamos a fazer isso, realmente, nós vemos, percebemos claramente que Deus cumpre aquilo que ele falou e ele mesmo é quem dá o crescimento para a nossa igreja. Glória a Deus. Então, as práticas que você precisa se lançar e fazer na sua igreja são essas, né? Então, muitas pessoas às vezes ficam paralisadas, pensando, né? Como é que eu vou fazer isso? Não é? Mas acredite, é mais simples do que você imagina. Não é uma coisa complicada, né? Agora, se você não faz isso aqui, né, na sua igreja, se você não tem esses trilhos, se você não tem essas etapas, que foi o que Jesus ensinou, e Jesus não apenas ensinou, porque dificilmente nós vamos encontrar pastores que não sabem isso aqui. Todos nós sabemos. Mas eu, há 23 anos atrás, eu estava assistindo uma palestra do pastor Robert Lai, homem de Deus, tem ministério em Curitiba, e ele me confrontou. Eu fiquei muito envergonhado naquele dia, porque ele perguntou para mim, obviamente, para um grupo de pastores, nós estávamos em um grupo bem grande, né? Ele estava dando um treinamento, se realmente eu estava praticando isso aqui. Quantas pessoas eu tinha levado até Jesus naquela semana? Eu fiquei muito envergonhado, porque eu já era pastor de igreja. Quantas pessoas eu estava discipulando? Eu chorei na presença de Deus e falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque sendo um pastor, tendo sido preparado em um seminário, olha, meus irmãos, quando eu comecei a fazer o meu curso seminário, nós éramos em 43 alunos. Sabe quantos se formaram depois de 4 anos? 3. E eu era um desses 3. Foi muito difícil, foi muito difícil. Mas, pela graça de Deus, nós chegamos lá. Pela mão do Senhor, nós chegamos lá. E eu nunca tinha aprendido isso no seminário. Recebi uma preparação teológica muito, muito boa. Tive mestres que foram pessoas extraordinárias na minha vida. Mas eu nunca tinha aprendido isso aqui, apesar de ter contato com isso minha vida toda, de ler a Bíblia, mas nunca tinha entendido que não é uma questão apenas de você saber intelectualmente, de você entender intelectualmente, mas é uma questão de praticar isso. Naquele dia que eu fui confrontado, quantos discípulos eu estava fazendo, quantas pessoas, eu comecei a entender por que razão eu tinha algumas dificuldades, por que razão a minha igreja não crescia, né? Por quê? Não é necessário você ter é, a, a, a inteligência de um cientista nuclear para fazer a sua igreja crescer. Não, basta apenas ter novas pessoas. Só isso. Não é uma coisa de a gente ficar constrangido, né? Basta apenas ter novas pessoas.
E nós só teremos novas pessoas se nós realmente obedecermos aquilo que Jesus falou. Jesus não convidou ninguém para vir ouvi-lo pregar. Jesus foi até as pessoas. Ele foi onde as pessoas estavam. Ele andou até as pessoas. Essa é a diferença. Então, nós sabemos a teoria muitas vezes, mas nós não praticamos isso, né? Mas eu quero compartilhar isso com você nessa noite, porque nós estamos com tanta teoria. Irmãos, olha, eu vou confessar para você, eu tenho uma biblioteca cheia de livros, e eu falei para mim mesmo em um ponto do meu ministério, eu não vou mais comprar livro. Eu não vou mais comprar livro. Eu falei isso para mim mesmo. Mas você é contra o livro? Não, absolutamente. Você pode ter livros, leia. Livro é uma bênção, é algo maravilhoso. Mas sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu já tinha tanta teoria, que eu falei para mim mesmo: chega de teoria. Eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar em prática. Veja que interessante. E essa é realmente a ênfase, não é? A ênfase da visão de Jesus. Não é só da visão de Jesus, essa é uma cosmovisão do judeu. O judeu ele é muito prático, né? A filosofia do judeu é praticar, né? A nossa não, né? A nossa não. A nossa teologia, a nossa filosofia ocidental é que se penso, logo existo. Se está na minha cabeça, é como se já tivesse acontecido. E a gente pratica isso na igreja também, né? Se eu entendi, eu já estou fazendo. Então, se você pergunta para a sua igreja, quantos irmãos creem que nós devemos fazer discípulo? Todo mundo levanta a mão. Quantos irmãos creem nesse versículo aqui, ó? Mateus 28, 19. A igreja inteira levanta a mão. Mas se você perguntar quem está fazendo discípulo aqui, você vai ver. Pouquíssimos levantam. Eu me lembro de uma campanha que nós fizemos de evangelismo há 30 anos atrás na minha igreja lotada. E nós fizemos uma campanha evangelística, imagina. E aí o nosso preletor, que era um pastor abençoado, ele era meu professor no seminário, um homem de Deus. E ele perguntou quantas pessoas estão aqui que não são crentes. Não havia nem uma única pessoa. Aquele irmão, aquela noite, eu fiquei também envergonhado. Ele deu uma bronca na igreja inteira, 150 pessoas. Ele falou assim: vocês fizeram uma campanha evangelística e não convidaram nenhuma pessoa. Não convidaram ninguém para vir aqui ouvir. O meu sermão é evangelístico, ele disse, então eu não vou pregar. Veja que interessante, né? Não havia prática. Não havia prática daquilo que nós já sabíamos. Hoje, nós estamos chamando você para praticar coisas que é bem provável que você já sabe. Mas a nossa ênfase não é em ensinar apenas. A nossa ênfase é em praticar aquilo que nós temos ensinado. Então, ao final desta aula, você saberá exatamente o que fazer e como começar a desenvolver cada etapa que traz o crescimento para a sua igreja. Eu vou falar aqui o depoimento do pastor Tito Robert, né? Foi ele que foi o fundador dessa visão do plano Crescer, né? Eu também compartilho com isso aqui, porque a minha experiência foi quase igual à dele. Quando eu comecei, praticamente não tinha mapa. E o que eu tinha na cabeça tinha muitos pontos sem resposta. Isso me fez cair em atividades desconexas e que não traziam nenhum resultado. Alguma semelhança com aquilo que você faz, pastor? Provavelmente, eu já fiz muito isso aqui. Faziam atividades desconexas, sem resultado, campanha para isso, culto daquilo, culto não sei do quê, né? Mas eram coisas todas desconexas, os departamentos, cada um também fazendo o que bem entendesse. Então, tive que aprender muito sobre o processo pessoalmente, colocando em prática através do método tentativa e erro, ou até que encontrei a solução certa, uma maneira mais simples de fazer as coisas e dar resultados, né? Então, veja, ao ler a Bíblia, nós percebemos que Jesus e que a primeira igreja lá de Jerusalém e que o apóstolo Paulo fizeram a mesma coisa. Os ministérios, esses três ministérios, eu vou chamar assim, esses três ministérios aqui, o ministério de Jesus, da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, e o ministério de Paulo, depois na Ásia, fizeram a mesma coisa, não é?
Ficou claro que esses processos eram a espinha dorsal dos seus ministérios. E não é por acaso que todos os três cresceram, e cresceram bastante, não é? Os três cresceram porque implementaram o mesmo mapa de ação, o mesmo projeto de ação, projeto que Jesus ensinou. Isso, então, me levou a criar o meu próprio mapa, com mais clareza, porque eu queria ter um caminho claro para a minha igreja e também orientar outras pessoas para que ninguém se perdesse no caminho do crescimento. Hoje, vejo que Jesus tinha o seu mapa e eu procuro seguir esse mapa de Jesus, à risca, letra por letra, né? E vejo que é simples e dá resultado. É esse o mapa que nós estamos propondo para você. Hoje eu posso dizer que crescer não é difícil, basta fazer a nossa parte e nosso Deus nos dá os resultados. É algo muito simples, porque Deus faz a parte dele, ok? Então, se você nunca viu a sua igreja crescer, provavelmente você está se perguntando, não é? Você com certeza está perguntando: posso começar a andar nesse mapa agora? Sim, você pode começar nesse mapa agora. É possível, com os primeiros entendimentos, você já começar a colocar em prática, entendeu? Porque a primeira coisa que nós ministramos é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, e amar as pessoas também. Então, você pode, a semana que vem, já começar a praticar. Eu sei que você é um pastor, você ama as pessoas, mas o que eu estou te chamando, o que eu estou te convocando, é para que você coloque em prática. Saia nas ruas, procure pessoas que você possa compartilhar a Cristo. Vá no mercado, vá no mercado, compartilhe a Cristo. Eu me lembro, eu estava no mercado, lá na cidade de Puebla, no México, eu e a Vera, minha esposa, e nós estávamos andando, comprando algumas coisas no mercado. De repente, eu vi um casal com um leve sotaque de português. E eu compartilhei com a minha esposa. Parece que eles estão falando alguma palavra em português. Eram mexicanos. Me aproximei deles, me apresentei a eles. Para resumir a história, ganhamos, pela graça de Deus, uma família inteira para Jesus. Por quê? Porque saímos para praticar amor aos mexicanos, no mercado onde nós estávamos. Então você também pode fazer isso. Vá no mercado, vá numa praça, vá na rua, vá na fila do INSS, vá em um hospital, faça. Há muita coisa que você pode fazer. Pratique amor, converse com as pessoas, compartilhe a Cristo. Use aquela frasezinha muito conhecida. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Não, eu posso compartilhar com você. Ou, se você não quer diretamente fazer isso, ajude as pessoas. Vá na feira aqui no Brasil, né? Ajude uma pessoa a carregar uma sacola, sabe? Faça uma boa ação, estabeleça novas conexões. Nós temos um problema muito sério nas nossas igrejas. É que nós, quando uma pessoa converte, nós isolamos essa pessoa completamente. Com 1 ano e meio que ele estiver na igreja, ele já não tem mais amigos não crentes. E se ele fizer uma festa de aniversário na casa dele, só vai crente, né? Eu, na minha igreja, a última igreja que eu pastoreei, eu coloquei uma lei lá. Falei, é proibido fazer festa na sua casa se não tiver pessoas que não conhecem a Jesus. Então, em todas as festas, eles convidavam pessoas. Para quê? Para fazer novas conexões, para que você possa amar essas pessoas e compartilhar Jesus. Outra pergunta: posso começar a andar neste mapa agora? Essa eu já fiz, né? A segunda: é doutrinalmente seguro seguir esse mapa? Muito doutrinalmente seguro. Não existe nenhuma heresia, nenhum desvio doutrinário. Nós seguimos a ortodoxia cristã evangélica, letra por letra, ok? Não há nenhum problema doutrinário. E você mesmo pode conferir tudo isso. Tudo que nós ensinamos está dentro da palavra de Deus. Foi praticado por Jesus, pelos apóstolos, foi praticado por Paulo. Tudo dentro da palavra. Não há nenhuma heresia. Como começo? Começa você mesmo. Começa você mesmo, na sua própria vida. Entendeu? Você mesmo.
O que acontece se ninguém da minha igreja me seguir? Não acontece nada. Como dizem os argentinos, não passa nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Sabe com quantas pessoas Jesus começou, você sabe? Jesus começou com quantas? Você, você sabe? Sabe, né? Então, com quantas? Não, não, Jesus não começou com 3, nem com 12. Jesus começou sem ninguém. Ele começou sozinho. Ele começou sozinho. Ele mesmo começou a sair, falar do reino de Deus. Foi assim que Jesus começou a igreja dele. Você pode fazer isso também, pastor. Se ninguém da sua igreja quiser te seguir, vá você só. Faça isso. E eu vou te dizer mais, isso será necessário. Agora, se você tiver líderes que andam com você, já tem realmente uma aliança com você, são líderes fiéis, saia com eles. Leve-os a fazer o evangelismo, o discipulado, ok? Se você tiver mais gente além da sua liderança, mais pessoas da igreja que são aliançadas, são gente que tem uma lealdade, isso é tão necessário, né? Pessoas leais, gente que não está falando mal de pastor, né? Gente que não fala mal de igreja, pessoas que têm lealdade, né? Então, leva essas pessoas com você, mas se você não tiver, começa você sozinho. Nós temos o testemunho de pastores que começaram sozinhos. Os próprios irmãos da igreja não queriam segui-los, e eles saíam para amar as pessoas, para evangelizar, para compartilhar a Cristo. E aos poucos, os irmãos começaram a perceber, porque ele começou a dar testemunho. E aí você conta lá, olha, eu saí para evangelizar essa semana, está aqui o fulano de tal, leva lá a pessoa que aceitou Jesus, deixa ele dar o testemunho na igreja, compartilha, o Senhor te libertou, libertou de várias, da escravidão, muitas pessoas, né? Essa semana chegou aqui uma pessoa na minha igreja embriagado, isso é muito comum, mas ele não estava tão embriagado, né? Sentamos ele, trouxemos ele para dentro, vem aqui na nossa reunião, não é? E isso acontece em toda a igreja, não é? E essa semana eu encontrei a pessoa e ele falou, pastor, eu queria te pedir desculpas. Eu falei, por quê, amigo? Porque eu fui meio alcoolizado lá na reunião. Eu falei, que é isso, rapaz? Deixa isso para lá. Você foi lá porque Jesus te guiou. Foi bom, você entendeu, eu entendi tudo. Eu falei, ok, vamos começar um discipulado. Ele falou, vamos embora. Tá entendendo? Então, comece você mesmo, pastor. Faça isso, porque Jesus não tinha ninguém, ele começou sozinho, mas logo ele chamou os pescadores, e os pescadores se tornaram apóstolos do Senhor. Já pensou? De pecador a apóstolo, né? Olha, dá para escrever um livro com esse tema, não é? Você também terá os seus pescadores, que depois se tornarão líderes na sua igreja, né? Quanto tempo tenho para indicar ou para dedicar a esse trabalho? Bom, isso é muito relativo. Há pastores que trabalham secularmente 9 horas por dia, às vezes até mais, né? Você é que vai avaliar quanto tempo você vai fazer isso, ok? Nós recomendamos que seja pelo menos um dia por semana, você possa dedicar 2 horas, mas toda semana. Não é de vez em quando, é fazer uma campanha evangelística, né? É igual o semeador. O semeador, ele não sai semear só de vez em quando. Ele semeia sempre, ele é constante. Ele tem que semear sempre, porque ele vive daquilo. Nós também precisamos semear com constância. Então, quanto tempo você vai dedicar? Pelo menos 2 horas. Mas eu me lembro de uma reunião, algum tempo atrás, que um pastor, ao ver como minha igreja, pela graça de Deus, estava crescendo, nós estávamos batizando muita gente. Ele perguntou para mim, quantos dias da semana você dedica para cuidar da sua igreja? Eu respondi, 7. 7. Então, você já ouviu falar na lei da semeadura, naturalmente, né? A lei da semeadura ela é interessante. Quanto mais sementes você jogar, mais frutos você vai colher, ok? A quantidade de semente, aqueles que têm uma mente matemática aí, ela é diretamente proporcional aos resultados que você tiver. Então, se você jogar mais semente, você vai ter mais resultado. Se você sair uma vez por semana, você vai ter bom resultado. É isso que nós recomendamos. Mas se você tiver oportunidade de sair mais, entendeu? Você vai ter mais resultados, não é? Então, essa é algo que você mesmo vai decidir. Se você. Agora, é lógico, obviamente, também nós ensinamos que é importante
você ter o seu descanso, como Deus mesmo estabeleceu na sua palavra, e você fazer as coisas com calma, passo a passo, e não ser muito avexado, como dizem os nossos irmãos nordestinos, não se avexe, mas você ter paciência, porque quem dá o crescimento também é o Senhor. Mas obviamente que Deus trabalha em conjunto com o seu obreiro. Deus trabalha conosco. Mas como comunico isso à minha igreja? Olha, irmãos, você comunica, agora que você começa a ter esse material, e nós temos muito material, mas, assim, a nossa ênfase não é te dar jogar um monte de material. Eu sei que você já deve ter muita coisa, né? Eu tenho coisa até caindo pelo ladrão, eu tenho um monte de material, às vezes fico olhando, falo, meu Deus do céu, naquele tempo que a gente fez isso aqui, achava que isso ia fazer acontecer e não aconteceu nada. Por quê? Porque só teoria. Nós precisamos praticar. Como é que eu comunico isso para a minha igreja? Você começa a ensinar. Se você está querendo que a sua igreja cresça, por exemplo, você vai ensinar valores, você começa a pregar isso na sua igreja, que é o amor a Deus. Nós temos vários sermões que nós fornecemos para que você possa pregar sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Nós ensinamos isso, nós recomendamos que você ministre. Nós temos sermões para você pregar na sua igreja durante 3 meses. Você ministra isso durante 3 meses, mas nós temos notícias de pastores que pregaram um ano só sobre valor das pessoas, como é importante, né? Quanto Deus amou, como Jesus amou, atravessou um mar para ir evangelizar uma pessoa. Jesus atravessa o mar da Galiléia para evangelizar uma pessoa, né? Como Jesus falou, contou lá que houve uma festa no céu quando um pecador, a ovelha perdida, foi achada. E houve uma festa no céu. Como é que eu comunico isso na minha igreja? Pregando, ensinando. Mas, além de pregar, e o mais importante, pastores, é além de você ensinar, você pode ensinar na escola dominical, se você tiver, você pode ensinar nos seus grupos, você pode ensinar na ministração de domingo à noite ou no dia que você faz o culto. Mas o mais importante é você sair para fazer aquilo que você está ensinando. É você praticar. Porque quando a sua liderança perceber que você não está apenas pregando, mas que você está fazendo aquilo que você está pregando, você está saindo, você está amando as pessoas, você está evangelizando, você está compartilhando a Cristo, você começou a fazer discipulado, você começou a ensinar os primeiros passos, eles farão também. Eles vão fazer a mesma coisa. Se você não tiver muitos que façam, você vai ter alguns. E se você não tiver nenhum que faça, você vai ensinar os seus novos discípulos a fazerem isso que você está fazendo. Amém, meus irmãos? Que bênção tremenda, né? Quando eu aprendi isso, foi algo maravilhoso para a minha vida. Então, Luana, se você já viu o crescimento antes na sua igreja, né? Com certeza, o mesmo acontece com você, né? O que aconteceu comigo, com o pessoal da minha igreja, da minha equipe, quando eu comecei a colocar esses ensinamentos em prática, né? Então, veja, é, se você, mas se você nunca viu a sua igreja crescer, você pode fazer todas essas perguntas que eu acabei de responder para você. Mas se você já viu o crescimento, você pode perguntar: como que eu posso orientar a minha igreja, né, para que isso aconteça continuamente, né? Esteja funcionando? Como eu posso ver esse crescimento contínuo, né? O que eu poderia fazer para melhorar os resultados desse crescimento? Eu quero te dizer algo. Uma vez que você tenha clareza sobre quais os processos a implementar e como você comunica esses processos, como é que você ensina e fala, sendo modelo na sua igreja, você terá confiança para acreditar que o processo de crescimento pode ser desenvolvido e que você poderá ver resultados de crescimento na sua igreja.
Essa é a verdade. Portanto, eu agora eu vou falar para você sobre essa estratégia de Jesus que você pode colocar em ação agora mesmo no seu ministério e na sua igreja. Veja que interessante. Nós tomamos a forma com as palavras saudáveis do nosso Senhor Jesus Cristo em 1 Timóteo 6:3. O caminho do crescimento é um mapa baseado no exemplo de Jesus. Nós estamos tomando a forma de Jesus quando nós estabelecemos esses 5 passos para o crescimento da nossa igreja. E isso transforma o nosso ministério em um ministério crescente, como foi o ministério de Jesus, como foi o ministério da primeira igreja batista, não, da primeira igreja de Jerusalém, como foi o ministério do apóstolo Paulo, né? Esse mapa de crescimento que nós estamos te apresentando, ele foi colocado em prática por Jesus, foi colocado em prática pelos seus discípulos, ao vivo e a cores, né? E eles, os discípulos, aprenderam, aplicaram na primeira igreja. E então, depois o apóstolo Paulo, que era um novo membro daquela igreja, aplicou também para plantar as igrejas. E depois dele, milhares de pessoas, a igreja se estendeu de uma forma maravilhosa. Obreiros, cristãos, pastores, usaram diariamente, né, para ver o crescimento que Deus dá à igreja. A igreja chega ali no ano 300, já com um mundo romano totalmente dominado, vamos dizer assim, né? Evangelizado, né? Pela igreja. Entendeu? Por quê? Porque eles fizeram isso, né? Agora, quais eram as práticas que eles fizeram? De novo aqui, olha, o mesmo mapa. Como disse para vocês, não tem nada de novo. Nós só precisamos colocar em prática essas coisas aqui, ó. A primeira coisa que nós precisamos fazer, amar a Deus e amar as pessoas. Então, pastor Edson, eu sei disso há muito tempo. Ok, eu também sei. Mas se a sua igreja não está crescendo, se as nossas igrejas não estão crescendo, por que que elas não estão crescendo? Tem alguma razão. Segunda coisa, fazer novos discípulos. Se as nossas igrejas não estão crescendo, por que que elas não estão crescendo? Tem alguma razão. Terceira coisa, ganhe novas pessoas. Se as nossas igrejas não estão crescendo, por que que elas não estão crescendo? Treine líderes e abra pequenos grupos. Se nós não temos pequenos grupos, por quê? Por que que nós não temos nas casas? Eu me lembro, eu era menino, a minha mãe me pegava pela mão e me levava o que a gente chamava naquela época de culto nas casas. E eu ia toda semana, além do culto que nós frequentávamos, ela me levava nas casas. Nós tínhamos cultos, conclusão, naquela época que nem se falava nada de pequeno grupo, a nossa igreja daquela época crescia assustadoramente. E hoje ela é a maior igreja. Eu nem estou mais nela, hoje eu sou um pastor batista, mas eu nasci e cresci numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, não é? Essa igreja hoje tem 12 milhões de seguidores aqui no Brasil, a maior igreja evangélica do Brasil. Por quê? Por causa do que os irmãos faziam, iam pregar o evangelho nas casas, né? Agora veja, se a sua igreja não está crescendo, então preste atenção. Por que que ela não está crescendo? Ela não está crescendo porque ela não faz isso aqui. Porque ela não está fazendo. Foi isso que Jesus ensinou. Em outras palavras, se nós, isso é algo muito grave, muito grave. Porque se nós não estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou, isso chama-se desobediência. Essa é a notícia triste. Isso chama-se desobediência. Nós não estamos obedecendo ao nosso mestre. E ele falou que quem o ama realmente obedece, né? Então, essa é a notícia triste. Mas, por outro lado, a notícia boa, qual é? A notícia boa é que, se você não está fazendo, pode começar a fazer. Pode começar a fazer. Eu dei o meu próprio testemunho aqui agora mesmo, agora há pouco, e quando eu fui confrontado com essas verdades, eu fiquei envergonhado diante de Deus. Eu fiquei envergonhado, eu tomei uma atitude, falei, Senhor, eu vou mudar.
eu vou começar a fazer isso. E pela graça de Deus, eu comecei a fazer. Você pode fazer isso também, entendeu? Então, o que que você vai fazer? Você, como modelo, pastor, você não vai apenas ensinar isso no púlpito, mas você vai ser o modelo. Você vai começar a sair, né? Você vai começar a sair. Você vai começar. Outro dia, eu conheci um grupo de carismáticos, de católicos carismáticos, e eu descobri que eles iam fazer uma noite, eles iriam fazer uma ajudar algumas pessoas que são moradores de rua. E aí eu me convidei para ir com eles. Eu quis ir ver, quis estar entre eles. Irmãos, quando eu comecei a ver aquilo, eles distribuindo lanche, aquelas pessoas, tinha umas 40 pessoas, eles distribuindo café com leite. E aí eu falei, eu quero ajudar vocês. Eu comecei a ajudar eles a distribuir também. Eu comecei a chorar por ver aquelas pessoas fazendo esse gesto tão lindo de ajudar aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro agora daquele texto bíblico que, quando Pedro foi anunciar é, o evangelho ali para os gentios, o anjo do Senhor apareceu àquele homem e disse: As tuas esmolas chegaram perante Deus. As tuas orações e as tuas esmolas chegaram perante Deus. Olha que interessante, né? Faça você mesmo. Se a sua igreja não está crescendo, tem algum motivo. Ela pode começar a crescer? Pode, é só a gente começar a fazer isso aqui. Vai crescer. Mas você começa a sair, você começa a amar as pessoas, você começa a compartilhar Cristo, você começa a ajudar os necessitados e dá o testemunho lá na sua igreja. E depois convide as pessoas para ir com você. Comece a fazer novos discípulos. Entre por esse caminho do crescimento. Esse mapa é baseado no exemplo de Jesus. Aí você vai ver, comece a ganhar novas pessoas. Você vai ganhar. E você vai poder dar testemunho lá. Estou trazendo aqui o fulano de tal. Essa semana eu evangelizei ele com 4 leis, ou com o método que você quiser, evangelismo explosivo, ou alguma outra forma. Nós temos um método aqui também que nós ensinamos para evangelizar. E hoje ele está aqui para dar testemunho. Isso vai tocar, o Espírito Santo vai tocar no coração. Eles vão falar: opa, peraí. Se o meu pastor está fazendo, eu vou fazer também. E aí você vai começar a formar pequenos grupos de discipulado e vai ser tremendo, meu irmão. Mas olha, querido, se você está fechado dentro do seu gabinete, se você está ocupando o seu tempo apenas dentro do seu gabinete, lendo, consumindo, ou então cuidando de ovelha ferida, não é? Isso não é errado, absolutamente. Cuide das suas ovelhas, pastor, claro, principalmente se elas estiverem feridas. Mas uma vez eu aprendi que um pastor de ovelha, ele dedica mais tempo àquelas ovelhas que produzem mais cordeiros para ele, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, uau, será que eu devo dedicar mais tempo com essas ovelhas que estão com sede de Deus? E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a dedicar mais tempo. Eu não abandonei as ovelhas feridas. Eu não abandonei aquelas que precisavam de mim. Mas eu comecei a dedicar mais tempo àquelas que eram ovelhas sadias. Sabe o que aconteceu? Elas começaram a ser melhores crentes, líderes que andavam ao meu lado. E isso vai acontecer com você também, entendeu? O caminho do crescimento, então, é isso. Esse mapa foi colocado em prática por Jesus e pelos seus discípulos, né? Se você fizer isso diariamente, você verá o crescimento da sua igreja. Você deve, então, entender que a teoria não sustenta a realidade. Teoria não sustenta realidade nenhuma. Isso não é teoria. Isso só foi comprovado milhares de vezes, desde Jesus até aqui, e funciona. O que? A prática. Praticar. Nós queremos que você estabeleça um dia que nós vamos chamar de dia de prática. Estabeleça isso na sua igreja. Convide os irmãos a participar. Claro que cada um terá o seu dia. Claro que há que haver flexibilidade, nem todos podem fazer ao mesmo dia, não é? Seja flexível com os seus líderes e
nesse sentido, e suas ovelhas. Mas estabeleça um dia de prática, porque nós, irmãos, nós já estamos cheios de teoria. Nós precisamos de praticar, né? Isso funciona e funciona cada vez melhor, de acordo com a forma como cada igreja implementa. Como eu te disse, a lei da semeadura. O tanto de semente que você jogar é o tanto de fruto que você vai colher. Então, quais serão os resultados em cada etapa que você coloca na sua igreja? Em primeiro lugar, quando você começar a ensinar o amor, olha aqui, ó, quadrinho, lembra do baúzinho? Quando você começa a ensinar o amor a Deus e o amor às pessoas, você vai ter membros ativos na vida devocional, ou seja, leitura da Bíblia e oração todo dia, né? Ensinar isso para você vai ter crentes assim, crentes que lê a Bíblia todo dia, não a Bíblia inteira, mas crentes que têm um devocional, lê um capítulo, dois, três, ora ao Senhor, ou gente que quer ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, gente que quer ser cheio do Espírito Santo, e você vai ter pessoas que sentem amor pelas outras pessoas. Você vai ter crentes que, quando estiver conversando com pessoas, vai compartilhar a Jesus. Quais são os resultados? Os resultados são batismos a cada 3 meses, né? Quando você tem pessoas que amam as pessoas, elas vão sair para fazer discipulado. E no discipulado, o que que nós ensinamos? Batismo é uma ordenança de Jesus. Então, o batismo é um testemunho de que você morreu para o mundo e agora você vive para Deus. Nós vamos ensinar isso e logo você vai ter muitos batismos. E eu sempre digo, o culto do batismo é o culto mais maravilhoso que a igreja tem, não é? Por quê? Porque a gente sente aquela alegria de ver as pessoas ali dando testemunho de Jesus, que agora se tornou uma nova criatura. Você vai ter novas pessoas ganhas a cada semana. Gente nova, sangue novo na sua igreja, nos seus pequenos grupos. Você vai ter uma multiplicação de pessoas na sua igreja, que bênção tremenda. É isso que nós sonhamos, pastores. Eu me lembro de um tempo na minha vida que eu não tinha isso. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Eu estou fora do teu plano. Senhor, me dá revelação. Olha só, precisava de revelação. Pela graça de Deus, o Senhor teve misericórdia de mim e me ensinou. Eu não estava em pecado, graças a Deus. Era apenas que eu não sabia colocar em prática essas coisas que hoje eu sei, pela graça de Deus, não é? E se eu sei, irmãos, todo mundo pode saber. Todos nós que somos vocacionados, desde o pastor mais simplesinho, aquela pessoa mais simplesinha, até o mais catedrático, todos nós podemos fazer a mesma coisa, que é dar testemunho, que é colocar esses princípios em prática. Vamos ter os pequenos grupos e depois nós vamos enviar trabalhadores a países não alcançados, apoiados pela nossa igreja. Não pense você que você tem que ter uma igreja de 1.000 membros para você poder apoiar. Existem igrejas pequenas de 10 membros, já estão apoiando missionários fora do Brasil. Isso é perfeitamente possível. Esses vão ser os resultados que você vai ter, né, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja. E nós asseguramos para você, se você der esses passos, se você colocar em prática, realmente você vai alcançar esse resultado. Agora, preste atenção, veja esse quadro, esse círculo vermelho. Pastor, preste bem atenção. O que você faz é que vai dar a diferença para resultados. É o que você faz. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo meu e ele estava falando das dificuldades, né, que a maioria de nós pastores temos no ministério. Eu estava compartilhando com ele, estava falando, olha, a teologia que nós pregamos na nossa igreja é que produz os crentes que nós temos. Aquilo que nós ensinamos nas nossas igrejas é que produz os crentes que nós temos. Você já parou para pensar nisso? Eu estava querendo compartilhar isso com ele, não foi possível, nem sei se ele me entendeu, mas é exatamente isso aqui, de uma maneira mais simples, né? O que você faz é que vai produzir o resultado ou a diferença, né? O que a sua liderança faz? O que os seus líderes fazem, né? O que seus crentes fazem no domingo? Senta lá, pega uma caneta para anotar o seu sermão, para depois criticar e falar se você sabe pregar ou não?
Já teve isso na sua igreja? Eu já tive isso, né? O que que seus crentes fazem? Montam uma linha de qualidade lá no seu culto para saber se você tem uma boa homilética, uma boa hermenêutica? Vai na igreja com um comentário bíblico aberto na hora de você. Eu já tive líder assim, sabe? Há 30 anos atrás. Líder que ia na igreja com um comentário bíblico para checar o que eu estava falando. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Dificuldade tremenda, né? Glória a Deus que eu fui liberto desse tipo de coisa, né? Mas o que os seus líderes estão fazendo? O que a sua igreja está fazendo? Meus irmãos, é muito importante isso, né? As igrejas estão olhando para você e falar, bom, quero saber se o pastor está pregando bem, ou nós estamos cumprindo aquilo que está escrito lá em Efésios, que nós, pastores, fomos chamados para preparar a nossa liderança, para preparar os membros da nossa igreja, para eles serem ministros. Essa é a nossa função. Está lá, ó. Paulo ensinou isso claramente. E o Espírito Santo é que usou ele, inspirado ali, né? A prática, a ação, a execução, ou seja, a obediência. Se nós não estamos obedecendo, se nós não estamos praticando aquilo que o Senhor Jesus ensinou, é porque nós estamos desobedecendo, meus amados. Isso para nós, homens de Deus, que buscamos a santidade, que queremos seguir e seguimos a sã doutrina, que estamos preocupados em ser crentes, em ter crentes e em ser crentes de verdade. Isso para nós é algo muito sério, não é? Então, nós precisamos nos debruçar realmente sobre isso. E o que que é, então, a obediência? É mostrar amor. O Senhor Jesus falou isso. Quem ama verdadeiramente a Deus, obedece aos seus mandamentos, não é? Prática, ação, execução resulta em quê? Em obediência. Glória a Deus. Nós queremos obedecer a Deus. Eu tenho certeza, pastor, que você está aqui comigo é porque você quer realmente obedecer a Deus. Se você tem sido fiel e mesmo não tendo os resultados que você gostaria, permanecer firme no ministério, é porque você quer obedecer a Deus. Olha aqui, ó. Mas a nossa obediência, ela é como? Nossa obediência, ela não pode ser teórica, ela tem que ser prática. Mostre o amor. Quem ama verdadeiramente a Deus, obedece aos seus mandamentos. Nosso amado João, o apóstolo do amor, escreveu isso em João 14, em 21. Glória a Deus. Aleluia, que bênção. Que bênção tremenda poder entender a palavra do nosso Deus. Nós devemos. É, tá vendo esse homem aqui? Tá vendo esse homem aqui sem nenhuma aparência, né? Esse homem foi uma das pessoas mais importantes que já pisou na face da terra. Ele foi um grande líder, chama-se Gandhi, Mahatma Gandhi. Olha a frase que ele escreveu. Devemos nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Olha que frase verdadeira. Devemos nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. E o Mahatma Gandhi, ele viveu realmente isso que ele ensinou aqui. Esse homem conseguiu fazer a independência de um país enorme, que estava debaixo do jugo opressor, né, de uma outra nação imperialista, mas ele conseguiu fazer a independência sem derramar uma única gota de sangue, até onde sabemos, né? Pacificamente ele consegue fazer a independência da Índia. Veja, nós também devemos nos tornar na igreja, nós pastores, a mudança que nós queremos ver nos nossos líderes, a mudança que nós queremos ver nos nossos crentes. Essa mudança, ela vai começar em nós, ela vai começar na nossa vida, ela vai começar em você. Saia você primeiro para evangelizar casa por casa, para bater nas portas. Eu me lembro de um tempo em que eu saí no bairro da cidade onde era a minha igreja, junto com um grande homem de Deus, Walter Kuller. Ele era da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Já um homem de cabelo branco, ele já morreu, já está na glória de Deus. Foi um grande homem de Deus. E eu estava debaixo do discipulado dele. E nós saímos nas casas. Eu me lembro de uma casa que a pessoa nos rejeitou, e depois de nós estarmos lá dentro, a pessoa nos maltratou, e aquele irmão se postou de uma forma muito serena,
como um homem de Deus, saímos com tranquilidade, fomos embora. Hoje, 35 anos depois, eu passo na frente daquela casa. Sabe o que que virou lá? O prédio de uma igreja. Que coisa tremenda. Eu passo lá sempre, olho e dou uma risada. Falo, meu Deus, como Deus é tremendo. Que coisa maravilhosa. Sabe? Sair na rua, falar do amor de Deus, é algo que nós, pastores, precisamos fazer. Desliga o ar-condicionado, saia um pouco do seu gabinete e você vai ver como Deus vai usar você poderosamente e vai moldar discípulos e a sua igreja vai crescer tremendamente. O despertar de um construtor. Eu vou dar o testemunho aqui do pastor Tito Robert. Né? Esse testemunho não é o meu, mas o meu testemunho é muito parecido com o dele. Claro que ele é o criador do Plano Crescer, e ele dá o testemunho dele, né? Então eu vou falar aqui o testemunho do nosso amado pastor, mas também deixando a ressalva que o meu testemunho é muito parecido também com o dele. Nasci na igreja. Meu pai era pastor e eu sabia como era a vida na igreja desde criança. Participo desde que me lembro que eu sou gente. Consegui crescer e chegar a um cargo importante numa fábrica de material médico, com um bom salário. E tive uma vida tranquila e segura enquanto participava da vida da igreja, passando por todas as funções nos diferentes ministérios. Ministério Infantil, de jovens, presidência, fui presidente de vários coisas na igreja, vários ministérios, pregação, campanhas, etc. Anos depois, quando já tinha formado minha família, uma igreja me convidou para ser seu pastor. Seria a minha primeira experiência como pastor e queria aproveitar para testar aquele mapa, esse mapa que nós ensinamos, baseado no modelo de Jesus, de uma experiência real. Naquele momento, percebi que tive uma grande oportunidade de ver se tudo aquilo era verdade e confirmar que esse mapa poderia realmente trazer crescimento real para a minha igreja. Entendi que era a hora e comecei a implantá-la, passo a passo, de acordo com como Deus estava ditando em meu coração. Começamos com 8 pessoas e no primeiro ano a igreja cresceu para 16. Enquanto isso, fui aprimorando o mapa de acordo com o que continuei aprendendo com Jesus. Eu já tinha um jeito de trabalhar e agora era só melhorar e repetir. Comecei a trabalhar tudo o que aprendia todas as semanas por e-mail com amigos, pastores, e chamei-o de Ministério Crescer. Apenas para dar um nome. Né? No segundo ano, aplicando o mesmo mapa, a igreja dobrou de tamanho novamente. Os inimigos internos a superar, né, começaram aquelas vozes a falar e a dizer: ah, isso é apenas uma coincidência, mas que não acontecerá com frequência. No próximo ano, não conseguiremos alcançá-la, né? Dizia os inimigos internos, aquelas vozes que falam e a gente não sabe de onde vem, não é verdade? Os desafios que tive que enfrentar, muita informação, como disse, né? Astor com tanta informação que não sabe o que fazer. Distrações, não saber exatamente o próximo passo, mas ao praticar isso todas as semanas, isso se tornou realidade na minha vida e na vida dos membros da minha igreja. Nunca imaginei o impacto global que isso teria. Continuei aprendendo e experimentando. Ao longo do caminho, encontrei novos guias que, um a um, me deram mais ferramentas, mais compreensão e que me ajudaram a crescer nas áreas necessárias para continuar lapidando esse mapa. A igreja dobrou novamente. Foi a terceira vez e confirmou que estávamos fazendo algo certo. Deus apoiou os outros pastores que eu estava compartilhando e também começaram a implementar o meu mapa. Muitos deles com resultados até melhores do que os meus. Assim, iniciamos um caminho de serviço a pastores e igrejas ao redor do mundo. Ao longo do caminho, conheci mais professores, mestres, que me deram
os seus conhecimentos, os seus mapas e os seus atalhos estratégicos e continuei a crescer no aprofundamento do modelo que Jesus tinha mostrado na minha vida e na minha igreja. A aventura ficou mais linda e desafiadora. O entendimento me levou a conhecer os 3 sonhos de Deus. Quais eram esses sonhos? Construir sua igreja, plantar igrejas e pregar o evangelho em todas as nações não alcançadas. O crescimento constante foi possível através desse mapa e os cercamos de ferramentas, guias, imagens e treinamentos que chamamos de plano de crescimento e colocamos nas mãos de pastores. Nesse momento, Deus estava formando uma equipe de pastores ou uma equipe de pessoas que me acompanham nesse caminho desde 1999. Inclusive, eu sou uma delas, pastor Edson Garcia. E hoje, seguimos firmes dia a dia, ajudando cada vez mais pastores. Hoje, pastores de 20 países diferentes a verem suas igrejas crescerem. Hoje caminhamos todas as semanas com mais de 320 pastores que usam este mapa para guiar suas igrejas ao crescimento. Mais de 2.500 pastores receberam ajuda para implementá-lo e muitos transformaram suas igrejas colocando-os em prática. O crescimento da igreja deixou de ser a questão central, porque o crescimento é apenas o canal de Deus, ou o canal que Deus usa para cumprir os seus propósitos. E se você leu Mateus 24:14, sabe bem que o propósito final de Deus é que o evangelho seja pregado em todos os lugares, em todos os povos, em todas as nações, para todas as etnias. E então Jesus voltará para buscar a sua igreja. É o que tenho, é o que te ensino a fazer hoje, do destino para onde vamos quando iniciamos nessa visão o caminho do crescimento da igreja. Hoje, esse plano crescer une pastores e igrejas na visão de Jesus de pregar o evangelho em todos os povos. Queremos apoiar, preste bem atenção, pastores, preste bem atenção nesse número. O nosso alvo é apoiar 1.000 obreiros, missionários, em nações não alcançadas, para dar nossa pequena contribuição para finalizar a tarefa que Jesus nos deu e você pode fazer parte disso. Olha aqui, mapa mundial, né? 20 países ao redor do mundo. Nós já estamos alcançando esses países, né? Com essa visão do crescimento, você pode alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Olha aqui, ó, visão, apoiar 1.000 trabalhadores, 1.000 missionários nos países não alcançados. Que coisa maravilhosa. Você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte disso, pastor. O crescimento é o caminho, e o propósito é o destino. Nossa visão de apoiar 1.000 trabalhadores, ela é o nosso plano de ação desde 2020, se estendendo até o 2030, 10 anos de planejamento. Nós estamos avançando. Saibam vocês que a metade das entradas que nós temos são utilizadas para sustentar obreiros, para sustentar missionários em países não alcançados. Então, nós estamos de olho no propósito do Senhor, de pregar o Evangelho em países não alcançados.
Quando você encontra o caminho para o crescimento da sua igreja, na verdade, você está encontrando o caminho para o seu propósito. O propósito que Deus tem na sua vida. Hoje, eu tenho um propósito e uma estratégia para servir massivamente pastores e igrejas para sempre. Por isso, você também pode fazer parte desse projeto. Eu realmente acho que vou morrer fazendo isso, porque vivo feliz fazendo isso. Que bênção tremenda. O crescimento não vem de consumir informações, mas de colocar em prática o que Jesus falou. Amém, meus irmãos? Que bênção tremenda. Então, muitos de nós, pastores, já temos tantas informações. Não é? Alguns de nós têm até mestrado, doutorado. Isso é bom, é bênção. Mas esse é um tempo de nós colocarmos em prática todas essas coisas maravilhosas, né? Eu tive muitos mestres na faculdade, homens que eram preparados, muito preparados, né? Glória a Deus pela vida deles. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que tive de sentar-me como discípulo. Agora, hoje é tempo de nós colocarmos em prática as coisas que aprendemos. Atualmente, mais de 50 mil pessoas são nutridas com conteúdo gratuito todos os dias através de e-mail, WhatsApp e redes sociais, pelo Plano Crescer. Temos mais de 10 mil pastores a quem alimentamos diariamente sobre o crescimento de missões. Tudo começou com o objetivo de servir a Deus. Encontramos professores, superamos incertezas e agora ajudamos outros pastores com uma equipe a crescer ao redor do mundo. E agora também estamos expandindo em português e em inglês. Esse material que vocês estão vendo agora e eu estou compartilhando com vocês em português, eu tive contato com o Plano Crescer, porque eu trabalhava em um país de língua hispânica e começou a chegar para mim esse material em língua hispânica. Então eu entrei nesse Plano Crescer, vi a bênção, uma teologia extraordinária, aplicação, tudo espanhol. E agora, depois de 20 anos, que esse Plano Crescer está sendo ministrado para as igrejas hispânicas, nós temos esse privilégio de poder ter também em português para toda a igreja brasileira. Eu espero que vocês que estão aqui também possam abraçar essa visão e ter o crescimento que o Senhor tem para colocar na sua igreja. Nós estamos aqui não é para outro motivo a não ser para servi-los. Nós estamos aqui não é para outro motivo a não ser para abençoar você, para ajudar você. E nós queremos ver você dar o testemunho de quanto a sua igreja está crescendo, de quanto a sua igreja está dobrando de tamanho. E nosso coração vai se encher de alegria quando nós vermos isso. O que é o mapa, o que é o plano de crescimento? É o mapa exato para saber como guiar sua igreja para o crescimento. Agora, tem que ter um objetivo. Para que você vai crescer? Para que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida e para a vida da sua igreja e fazer a diferença neste mundo. Eu me lembro de um colega recém-entrado no ministério, recém-ordenado, recém-consagrado como pastor. Eu encontrei com ele em uma lanchonete, sentando para tomar um café, e ele compartilhou assim comigo, disse: Olha, pastor, eu vou querer fazer no meu ministério e na minha igreja algo que alguém nunca fez. Eu fiquei assim, confuso, sem entender direito o que aquele irmão querido estava falando. Isso já faz muito tempo, foi há 30 anos atrás.
Eu espero que o Senhor tenha falado com ele, e ele tenha entendido. Meu irmão, não é necessário você fazer nada que ninguém nunca fez. O que você precisa fazer é aquilo que Jesus fez. Ele é o nosso modelo, inclusive de igreja, da maneira como ele organizou a igreja dele. O Senhor tem um propósito para todos nós. Pode ser que ele tenha algo mais específico para você. Eu até creio, entendeu? Mas o propósito geral é igual para todos nós. O Senhor nos chamou e ele quer cumprir esse propósito, tanto o propósito específico para a sua vida, quanto o geral para todos nós. Com o objetivo, então, de levar, nós estamos aqui, com o objetivo de levar você por esse caminho da maneira mais rápida, mais com calma, né? E fácil possível. Para isso, então, nós estamos aqui te apresentando o Plano Crescer para igrejas. E se você permitir, não só vou te mostrar, mas também vou te guiar no caminho para que você veja, melhor dizendo, sua igreja crescer e alcançar esse propósito que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua igreja. Por isso, eu vou te contar do que se trata o plano crescer para a igreja. Se você aplicar, você cresce. Se você não aplicar, você não cresce. É simples assim. Se você aplicar o plano de crescimento que Jesus fez, não eu, pastor Edson, não o pastor Tito Robert, isso não é coisa nossa. Isso é coisa do Senhor. Isso foi Jesus que fez, né? Ele é um mapa para você saber como guiar sua igreja para o crescimento. Se você aplicar, você cresce. Se você não aplicar, você não cresce. O plano crescer, nós vamos guiar você passo a passo para percorrer o mapa do crescimento. Eu mesmo, semana após semana, vou te ensinar como avançar passo a passo para ver a sua igreja crescer. Além disso, com o programa, você terá todos os métodos, estratégias, materiais, treinamentos e ferramentas para você não perder nada. Você terá um mentor que irá te orientar no que você precisar, responder todas as perguntas todas as semanas, te ouvir, te ajudar a desbloquear os obstáculos que aparecem no caminho e te incentivar a perseverar. O Plano Crescer é um programa de 40 módulos semanais, 40 tópicos, como está aí na tela para você. Com os primeiros 4 módulos, você começará a implementar o processo de valores para orientar seus membros a amarem a Deus e as pessoas da sua igreja. O que você acha? Pode ter certeza que esse é um tesouro. Trabalhar com mentoreamento de quem já tem uma experiência de mais de 20 anos, isso é bênção. Você vai ganhar muito tempo. Isso é o que acontece quando você entende e tem seriedade e dedicação, você vai ver a sua igreja crescer. Em cada módulo, nós vamos mostrar para você as etapas, os processos, as ações e as consequências de cada processo deste mapa. Agora, como tudo pareceu para você até agora? É uma pergunta, né? Eu gostei do comentário, né, de que li há pouco que diz: se isso aqui é gratuito, como será o curso pago? Eu fico feliz que você esteja valorizando o que nós estamos compartilhando. Realmente o curso pago é uma bênção mesmo. É isso que acontece quando você atende as pessoas com seriedade e dedicação, que é o que nós estamos fazendo. Plano de crescimento para a sua igreja. Então, veja, você terá mentoria semanal, você terá materiais semanais,
e você terá ferramentas e guias que nós fornecemos para você semanalmente. Isso acontecerá com você se você inscrever-se no Plano Crescer para a igreja. Você se tornará um líder relevante com clareza e direção para a sua comunidade. Você desenvolverá mensagens e conteúdos relevantes para a sua igreja e líderes que o elevarão como um pastor influente em sua congregação. Você saberá como guiar as pessoas através de um processo de transformação pessoal, de grupo e congregacional. Você colocará a sua igreja em um caminho de crescimento e propósito missionário. Você poderá desenvolver um ministério saudável para você, para a sua família, para os seus líderes e para os membros da sua igreja. Se você aplicar o que vamos ensinar na prática, veja bem, nós não estamos aqui para te dar teoria, nós queremos te ensinar a prática. Você verá a sua igreja crescer. Muitos estão perguntando sobre o plano crescer e estão preocupados com o que acontecerá amanhã. Amanhã abriremos as portas do plano crescer. As portas estarão abertas por pouco tempo, né? Eu sei que talvez você tenha dúvidas de quanto custa, quais são os valores. Não se preocupe, não são valores muito altos. Aliás, não são valores nada altos. Quanto tempo leva o programa? Como está por dentro? São muitas dúvidas, né? Amanhã nós vamos responder todas essas dúvidas no nosso último seminário, ok? Mas há algo importante que eu quero lhe contar. Amanhã nós vamos ter três presentes que a gente vai dar para vocês, tá bom? Nós vamos dar aqui ao vivo, né? Há, porém, um presente que nós daremos, é um bônus, né? Às pessoas que entrarem nas primeiras 24 horas. Portanto, se você não vier, você talvez poderá perder a oportunidade do bônus de acompanhamento individual que nós vamos oferecer. Portanto, se você já tomou a decisão de aderir ao Plano Crescer, deve estar pronto para adquirir amanhã e aproveitar essa oportunidade que só o primeiro, aqueles que chegarem primeiro, terão, né? O que você deve fazer? Olha, se prepara, né? E decida entrar, decida em oração, esteja orando ao Senhor, pedindo direção de Deus, não é? Faça isso debaixo de oração. E aí você se prepare, a gente tem as nossas formas de pagamento através de cartões, de crédito e tal, e você poderá se preparar com isso, né? Segundo lugar, né? Verifique direitinho os seus espaços aí nos seus cartões e como você vai fazer isso, para que amanhã você esteja pronto, porque a gente vai ter alguns bônus aí para oferecer, né? Digo isso então para você não perder a oportunidade de receber mais alguns outros benefícios. E, terceiro lugar, discuta a decisão que você tomou com a sua esposa, quem sabe com seus líderes na sua igreja, né? E, e faça isso em comum acordo com eles, né? Claro que você não precisa buscar permissão, mas uma coisa é certa, certifique-se da clareza com que você está fazendo isso, né? E sobre o que você faz. Bom, eu vou te falar de uma vez por todas, né? As pessoas que aderirem ao Plano Crescer nas primeiras 24 horas, além de todos os benefícios que receberão, dos quais eu vou te falar amanhã, além de tudo, nós vamos reservar uma hora para sentar com essa pessoa, para sentar com você e conhecer você e a sua igreja,
e te dar 1 hora de mentoria exclusiva. A nossa mentoria, ela é grupal. Nós temos um número de pastores, 10, 15 pastores, e nós mentoreamos esses pastores. Mas os primeiros que entrarem às 24 horas, nós vamos dar a mentoria de 1 hora, uma consultoria de 1 hora exclusiva, para a gente analisar a sua igreja e a gente ajudar a dar os primeiros passos no plano crescer pessoalmente. Mas nós não vamos fazer isso com todas as pessoas, só aqueles que entrarem nas primeiras 24 horas, né? O método é simples, claro e de rápida aplicação. Até amanhã, então, na mesma hora, porque agora você é um construtor. Nós vamos encerrar isso. Quero que você planeje o seu lançamento e você poderá ter uma planilha em mãos e nós vamos preencher essa planilha rapidamente, planejando seu progresso, né? Nessa planilha, você terá 5 estágios, né? E nesse primeiro estágio, nós ministramos durante 3 meses temas sobre valores, amar a Deus e amar ao próximo. Segundo estágio, sobre discipulado, como discipular seus novos decididos. Na terceira etapa, colocando as datas sobre quando começa e quando termina, né? Todos esses estágios. Vamos colocar a data de quando começa e quando termina, o estágio de discipulado. Quarto estágio, nós vamos colocar a data de quando começa e quando termina, o estágio de formação de pequenos grupos. E, finalmente, a última etapa, o quinto estágio, nós vamos começar a colocar a data de quando começa e quando termina, ensinando você sobre missões, países que precisam ouvir a palavra de Deus, países não alcançados. Então, você poderá preencher essa planilha, estágio 1, 2, 3, 4, 5. E você estará pronto para começar a trabalhar. É muito simples, esse é um planejamento super simples, de 1 ano de trabalho para a implantação dessa visão. E eu te espero amanhã, na nossa última aula. Não falte. O Senhor te abençoe, Deus te dê graça e o Senhor possa encher o seu coração de fé. E esse é um tempo de desafio para você e para a sua igreja. Em nome de Jesus, você vai avançar, vai alcançar o projeto de Deus para você e para a sua igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.